Olá, campeões! O assunto da aula de hoje de interpretação textual é o texto e o contexto em uma perspectiva multidisciplinar. Quer entender melhor o que é um texto, como funciona, qual é o princípio básico do texto, quais os elementos voltados para ele? Me acompanhe nessa aula incrível de hoje. Vem comigo. Primeiramente, o que é o texto? O texto é uma ocorrência linguística, podendo ser falado, escrito ou visual, que contempla aspectos formais, semânticos e sociocomunicativos. Quando Jacobson definiu o texto dessa maneira, o que ele quis dizer? Que o texto ele é uma ocorrência que acontece na língua e na linguagem, que pode ser falado, escrito ou visual, ou seja, diferentemente do que muitos pensam, do que muitos acham que o texto necessariamente tem que ser escrito ou falado, pode ser também visual, e ele apresenta aspectos formais, ou seja, cada texto tem a sua forma, sua estrutura, aspectos semânticos, que está vinculado à parte da gramática chamada de semântica, que trabalha o sentido, o significado, que trabalha também a parte do contexto, e os aspectos sociocomunicativos. No caso, o aspecto sociocomunicativo é o momento de fala, de interação, de diálogo, o momento em que você transmite uma mensagem ao interlocutor, por exemplo, um diálogo. Essa é a definição de texto. Qual é o princípio básico do texto? É o entendimento. Ou seja, não adianta de nada você produzir um enunciado fraseológico diferenciado, bonito, pomposo, e o seu interlocutor ficar sem entender. O objetivo do texto é fazer-se entender, é ter um sentido para que o outro possa entendê-lo. Já que estamos falando sobre texto, gostaria de fazer um adendo sobre os elementos da comunicação. Nós temos inicialmente o emissor, que também é conhecido por falante, é aquele que produz o discurso. Nós temos o receptor, no caso, o ouvinte, que é aquele que recebe a mensagem. Nós temos o canal, que é onde está sendo produzida aquela mensagem. Nós temos a mensagem, que é o conteúdo da informação. Nós temos também o contexto, que é o meio em que aquela mensagem está sendo difundida. E nós temos a língua, o código linguístico, por exemplo. E vale lembrar que esses elementos eles têm que atuar de uma maneira harmônica para que não cause dificuldade no entendimento, gerando assim o ruído, chamado ruído na comunicação. Já o contexto é a situação concreta a que o texto se refere. Logo, todo o texto vai apresentar o quê? Um contexto. E há diferentes tipos de contexto: contexto esportivo, histórico, educacional, social, político. E a sua identificação ela é fundamental para que se possa compreender bem o texto. Ou seja, o contexto ele ajuda no entendimento geral do texto. Ele vai atribuir uma noção de significado ao texto. Então vejamos aqui um exemplo. Temos duas placas. A da esquerda sinaliza perigo de morte e a da direita sinaliza proibido fumar. Essas imagens, eu posso dizer que são textos, ou seja, elas têm um sentido completo, elas estão promovendo o entendimento ao leitor, claro, o leitor que teve acesso ao código, né? Ao código, no caso aí, brasileiro de trânsito. Ele vai ter acesso a essas informações e vai poder entendê-las de uma maneira prática? Sim. Então, posso dizer que é texto. Um texto o quê? Exatamente. Visual. Parabéns. Agora temos um exemplo de um texto chamado misto, que é aquele que contempla o signo linguístico, as palavras e a imagem. Diz assim, ó, o texto da Mafalda: use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, perceba aí que para que esse texto gere um sentido, um efeito de humor,
e até de reflexão, tanto o texto escrito quanto a imagem precisam atuar de maneira harmônica, para assim ocasionar o quê? O entendimento. Este exemplo ele representa muito bem o contexto e o texto atuando de uma maneira significativa para o entendimento. Este outro exemplo aqui, nós temos também o texto escrito agindo de uma maneira harmônica com as imagens, que diz assim, Polo Norte em 2100. É o Pinguim, está falando até as expressões regionais, né? Está dizendo oxente. Então, Polo Norte em 2100 já não vai ter, praticamente, não vai ter mais gelo, né? Vai estar tão quente que tem até cactos, né? Vocês podem perceber aí um sol rachando a cabeça. É um bom exemplo também de um texto agindo, atuando de uma maneira representativa com o contexto, agindo de uma maneira harmônica com o contexto. E também o que vai interferir no texto é o conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? O que é a mundivivência? Vejamos. Conhecimento de mundo ou mundivivência é o conhecimento guardado na memória, adquirido no meio em que vivemos. Sociedade, experiência, televisão, modo de vida, tudo interfere nas suas vivências, ou seja, vai fazer com que você leve aquela experiência, aquele suporte de mensagens para uma resolução do texto, para a interpretação de um texto, para análise textual. Vejamos este exemplo do slide que mostra uma crítica social. Vamos lá, garoto, você consegue, força, força. E o cidadão tentando levantar o livro, né? Ou seja, ele é forte, ele consegue malhar o corpo, mas o cérebro, que é o principal, ele não consegue malhar. Acho o livro muito forte. Aí também é uma crítica social e mostra que o texto e o contexto estão atuando aí de uma maneira satisfatória. Para você analisar bem, precisa conhecer o quê? Precisa ter um conhecimento de mundo elaborado. Saber que, por exemplo, é uma crítica, né, gente? Mas quem malha muito o corpo, muitas vezes deixa de malhar o cérebro através da leitura, porque ler também é um exercício, exatamente. Outro slide mostrando também a atuação desse conhecimento de mundo. Do lado esquerdo diz assim, patriota, um diálogo, né? E o cidadão diz, empreiteiro, ou seja, lá tem um político, né, segurando a bandeirinha do Rio 2016, das Olimpíadas. E aqui mais à direita, da Copa que aconteceu no Brasil, Copa do Mundo, diz assim, o mascote conversando com o bicho preguiça. Eu sou o Fuleco, mascote da Copa. E esse aí quem é? Fulento, o mascote das obras da Copa. Muito prazer, cara. Ou seja, uma crítica também voltada para as obras da Copa do Mundo, que foram muito lentas. Então, para você fazer análise de maneira adequada, precisaria ter um conhecimento de mundo. Então, meus queridos, passo agora aqui para me despedir. E este foi o texto, o contexto, a perspectiva multidisciplinar. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos aí aos nossos próximos vídeos, dando continuidade aos conteúdos voltados para interpretação textual. Um beijo no coração e até a próxima aula. E lembre-se, mais nobre que sonhar é trabalhar para realizar. Beijo no coração.